A água é um dos recursos mais importantes para toda a vida na Terra. Não importa se é uma planta, um pássaro ou um inseto. As chuvas, sem dúvidas, são um dos fenômenos mais importantes da natureza. Contudo, o que para muitos representa a esperança, aqui torna-se uma verdadeira maldição. O solo encharcado e exposto carrega sedimentos sob águas turvas e estagnadas, onde a dúvida torna-se um antro para os maiores pesadelos. O cheiro da lama e da água podre se misturam ao suor escorrendo pela pele, e os pés, envoltos em lama, faz com que cada segundo torne-se como horas enquanto se caminha pela região. Não é de qualquer ecossistema que estamos falando, afinal. Desde o início da humanidade, os pântanos têm sido um dos ecossistemas mais hostis à vida humana. Terrenos instáveis tornam a navegação um verdadeiro desafio. Gases tóxicos formam-se sob cavidades e a areia movediça engole aqueles desavisados. A falta de água potável apenas torna tudo isso mais difícil. Não há comida, não há refúgio, e aqueles que se aventuram nessas terras logo percebem que a sobrevivência não é uma garantia. Embora as condições de vida no habitat tão hostil sejam extremamente difíceis, em especial para mamíferos, a barreira que separa esses animais não duraria muito tempo. Um exemplo disso seria o caso do castor americano, cervos de cauda branca, lontras e guaxinins que habitam os pântanos alimentados pelo rio Mississippi, entre a Louisiana e a Flórida. Mas, e se eu te dissesse que existe um lugar no qual até mesmo as maiores e mais imponentes criaturas pensariam duas vezes antes de entrar? Trata-se dos Sundarbans. Os Sundarbans, em Bangladesh, é uma região formada por terras de baixa altitude, pântanos e manguezais de água salobra. Sua ecologia única torna esse ecossistema único em todo o planeta. Torrentes de chuva são frequentes durante o ano todo. Sob monções, tempestades e ciclones tropicais, a vida se esconde. São poucos aqueles que ousam enfrentar as forças da natureza. A diferença entre viver ou ser soterrado pela lama pode estar a um palmo de distância, o que não apenas exige mobilidade, mas também a capacidade de planejar e anteceder esses eventos. O dia anterior foi de tempestades. No entanto, a vida segue em frente. Serpentes que sobreviveram às chuvas agora forrageiam sob o solo em busca de alimento. Não dá para dizer que é uma escolha proposital, já que presas que se movem sobre o solo são relativamente raras. Contudo, entrar na água não parece uma boa ideia. O crocodilo d'água salgada, também conhecido como o maior entre todos, pode chegar até 7 metros de comprimento e pesar incríveis 1000 quilos. Mesmo grandes predadores como a cobra-rei e as najas, muito comuns por essa região, entendem instintivamente o perigo e evitam as margens dos lagos e estuários. Todavia, como você pode notar, embora sejam animais de extrema periculosidade, isso não torna os Sundarbans num ecossistema inabitável por si só. Para aqueles de sangue quente, o real problema de morar aqui não se limitam a serpentes venenosas, crocodilos de água salgada ou piton indianas. O perigo reside muitas vezes naquilo que não podemos ver, seja pela sensação de estar constantemente observado ou por uma presença intimidadora que se recusa a deixar suas vítimas. Estima que esses animais levem a óbito milhares de pessoas todos os anos, uma força incomparável que desafia a sanidade daqueles que habitam o pântano. É possível notar que de tempos em tempos, um ruído de asas batendo pode soar distante, entre as inflorescências dos Sundarbans, e não se tratam de abelhas, muito menos vespas ou besouros, e sim um grande enxame de mosquitos. Trata-se do Aedes aegypti, principal causa de surtos de dengue e zika pela região. Embora se alimentem principalmente de néctar e substâncias açucaradas presentes nas plantas, continuam sendo hematófagos, assim como as sanguessugas, percevejos, pulgas e carrapatos. Mas enquanto você pode evitar a maioria delas, sem dúvidas, as sanguessugas são de longe o hematófago mais discreto.
É verdade que embora muitas das espécies apresentem comportamento detritívoro, sendo a base da cadeia alimentar de peixes e serpentes como a Krite, no Sundarbans, boa parte, para não dizer a maioria dessas espécies, se alimentam exclusivamente de sangue. Você pode achar que está seguro ao não pisar na água. No entanto, muitas das espécies podem fixar-se a folhas e arbustos, esperando com que alguma fonte de calor se aproxime. A sensação de ser alvo de outros animais é dita como desconcertante. Sem fogo ou sem álcool, removê-las está fora de cogitação e você consegue perceber o mundo à sua volta ficar cada vez mais distante. Coisas que pareciam nítidas há poucos segundos agora tornam-se embaçadas, enquanto você observa algo fixado na sua pele. Se torna cada vez maior e mais pesado. Conforme o tempo vai esfriando e o céu vai escurecendo, é possível sentir uma brisa fria vindo pela costa. Mas dessa vez, não haverá chuvas. As nuvens que antes pareciam carregadas dão lugar a um céu escuro e sombrio. Contudo, o que na superfície parece uma trégua, revela que na verdade não há melhor hora para caçar. Enquanto algumas serpentes, como a cobra-rei, tornam-se menos ativas durante esse período, outras, como Crites, exibem suas cores em sinal de perigo. Mosquitos como Aedes agora dão lugar ao Anopheles, principal vetor da malária, e ao Culex, principal vetor da filariose. Atraídos pela constante movimentação entre as margens e arbustos, crocodilos maiores, antes ofuscados pela luz do dia, agora passam a se mover na superfície. É um movimento que exige cautela, pois nem mesmo o maior predador dessas águas pode se dar ao luxo de relaxar. Talvez como uma espécie de instinto ou medo impresso por um predador silencioso e mortal. Entre a natureza silenciosa, o ruído de bolhas que emergem sobre as águas se mistura com o canto de grilos e cigarras. O ar úmido que entra pelas narinas, quase como se pegajoso e um calafrio inexplicável, transforma-se num tipo diferente de silêncio. Nem mesmo o sapo ousa coachar diante olhos que fintam na escuridão. Seu tamanho impressionante e olhar penetrante apenas demonstra que não é de grama que ele vem se alimentando. E de uma coisa é certa, ele não estaria aqui se não estivesse faminto. Uma vez que o tigre passa a se alimentar do que essas terras oferecem, torna-se um grande perigo para as populações que moram na região, seja por seu tamanho, imponência ou pela ingestão frequente de presas como répteis, pássaros e peixes contaminados. Por estar localizado entre a costa do Índico e a delta do rio Ganges, o Sundarbans é o destino final para o lixo jogado na natureza e nas grandes cidades em Bangladesh. Isso inclui resíduos industriais, baterias, dispositivos eletrônicos, fragmentos de plásticos, fezes e esgoto doméstico, alimentando centenas de tipos de diferentes parasitas, amebas e micro-organismos ainda desconhecidos. Isso apenas alimentam rumores onde tigres subnutridos, contaminados com a raiva e outras doenças, foram responsáveis por devorar um grande número de pescadores, viajantes, crianças, pesquisadores, animais domésticos e mulheres que não retornavam após serem vistas indo lavar roupas em açudes próximos. Seja pela intervenção do homem ou por sua geografia única, o que antes era um santuário selvagem torna-se um cemitério vivo, onde os próprios reis da selva tornam-se aberrações lutando para sobreviver entre o lodo e a vida.